Você já parou para pensar que, ou talvez o que esteja te impedindo de crescer, de ter sucesso, de alcançar o que você realmente quer, talvez não seja o medo do fracasso, talvez seja o medo do sucesso. Eu sei que é um pouco contraditório, eu sei que as pessoas vivem falando que tem medo de fracassar, tem medo de dar errado, tem medo de fazer alguma coisa e não sair como planejado, mas o que muitas pessoas não percebem é que geralmente as pessoas não têm medo do fracasso, mas sim do sucesso. E o que eu falo que é medo do sucesso? Eu não digo que as pessoas têm medo de ganhar mais dinheiro ou de alcançar o objetivo delas, mas eu digo que elas têm medo do processo. E eu também me incluo nisso, eu já passei muito por isso, passo em diversos momentos, e eu acredito que quando a gente está falando de sucesso, de atingir algum objetivo, a gente está falando de todo um processo, né? De você sair de um ponto de que você está confortável e está fazendo uma coisa que geralmente você está acostumado, para parar de fazer aquilo que você está acostumado, mudar e chegar onde você quer. E todo esse processo, ele leva tempo, ele leva esforço, ele leva planejamento, dedicação, disciplina. E muitas vezes o que te dá um medo é isso. Você tem medo de, pô, como que vai ficar a minha rotina a partir de hoje? Como que, será que eu vou mesmo dar conta? Será que, cara, eu vou perder todo o meu conforto, toda a minha, todo o meu dia a dia que eu já estou acostumado? Sabe, eu vou perder isso. Por mais que eu queira chegar no meu objetivo, eu vou perder o meu conforto. É aquela coisa, você está na sua zona de conforto, você tá confortável, você tá no quentinho, só que você tá na merda. Você tá ali dentro de um tanque de merda, mas você tá quentinho, você tá confortável, você não quer sair, mas você tá na merda. E quando você sai dela, apesar de você estar saindo dela para atingir o seu objetivo, você passa por um caminho mais árduo. Você tem que ir lá tomar um banho gelado, se esfregar, passar por toda a situação. Que analogia meio ruim, mas mas é muito disso. As pessoas não veem que o sucesso em si, ele não é só as coisas boas, né? Eu digo que quando você vai escolher um empreendimento, vai escolher um estudo, vai escolher uma carreira, vai escolher qualquer coisa do tipo, você não precisa escolher qual salário que você quer ter. Você precisa escolher por qual caminho você quer passar, qual trilha que você quer passar, porque é muito fácil a gente escolher o empreendimento que vai dar mais dinheiro, a profissão que paga o maior piso salarial de todas, mas ninguém vê o que você vai ter que passar para chegar lá. E é mais ou menos isso, é o caminho que você tem que percorrer até chegar no topo da montanha. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu me encontrei muito nessa situação. Eu tô terminando agora tô escrevendo um e-book de adestramento para começar a vender, para começar a rodar ele, e quanto mais eu chego no final, mais me dá uma sensação de, meu Deus, deixa eu enrolar um pouco mais, deixa eu dar uma parada um pouco maior, porque eu sei que quando eu começar a rodar ele, vai dar muito trabalho. Eu vou ter que criar uma landing page, eu vou ter que criar arte, eu vou ter que criar artes de criativo, eu vou ter que reservar o dinheiro para investir em tráfego, eu vou ter que investir umas duas horas por dia exatamente naquilo. Eu vou, enfim, ter mais responsabilidade. E quando tá chegando nessa parte, eu falo, puta, dá aquele friozinho na barriga. Fico feliz por estar terminando esse book, mas confesso que dá uma sensação de, meu Deus, talvez eu tenha que parar. Aí eu sei que, pelo menos comigo acontece, meu cérebro começa a se auto-sabotar, começa a pensar em outros empreendimentos, começa a pensar em outras oportunidades, mas aí eu sempre volto e falo, não, foi isso aqui que eu escolhi, esse aqui é o objetivo que eu determinei, eu vou nele até conseguir atingir o meu objetivo. E é muito louco isso, porque o nosso cérebro vive se auto-sabotando. Comigo acontece direto, eu queria compartilhar aqui com vocês, que dá trabalho, a gente não quer ter trabalho. O nosso cérebro em si, biologicamente falando, ele não quer ter trabalho. Ele quer se manter confortável, no menor gasto energético possível. E a gente precisa ser forte, a gente precisa ter disciplina, precisa ter resiliência, responsabilidade para conseguir seguir em frente. E puxando só um gancho do meu e-book de adestramento, você deve estar se perguntando se eu trabalho com adestramento e tudo mais. Eu já fiz alguns cursos de adestramento. Eu tenho a Dori, tá aqui do lado, de qualquer vídeo desses eu mostro ela. E eu aprendi adestramento, aprendi a adestrar cães.
E eu decidi vender esse conhecimento na internet. Tem muitos jeitos de ganhar dinheiro. Eu já tentei de diversas maneiras. E eu vi que muita gente tem uma onda na internet de você criar e-books e livros com inteligência artificial e vender. Você basicamente, em um mês, você cria 20 e-books diferentes e vende. Só que eu achei essa ideia ok, eu não julgo quem faça, mas acabam sendo sempre e-books rasos, e-books, livros com informações simples. Não estou falando que a inteligência artificial não entregue algo que realmente ajude, porque ela entrega algo que ajude, mas quando a gente coloca a mão humana ali, coloca o nosso toque humano, aparece algo mais artesanal. Aparece uma experiência prática, uma experiência que você realmente viveu e consegue passar para as pessoas que sabe que elas vão passar pela mesma coisa e aquilo não está escrito nos lugares. Então, eu decidi, obviamente eu usei inteligência artificial também, mas eu passei alguns meses aí escrevendo o meu próprio livro, botando todo o meu conhecimento à prova, fazendo um sumário, elaborando tudo direitinho. Eu estou na fase de terminar a parte visual dele e faltam só alguns detalhes. E eu tô assim, meu Deus do céu, foram alguns meses de trabalho escrevendo isso aqui para começar a lançar, para começar a vender, e dá uma certa agonia. Tipo, é o medo do sucesso. Eu já tive isso antes. E eu cheguei a ter sucesso e dá um medo até a gente se acostumar com o sucesso, até a gente se acostumar com todo esse processo, com toda essa rotina. Mas se tem uma coisa que eu posso falar para você, continue nessa trilha. Se você está sentindo isso, muito provavelmente você está no caminho certo. Muito provavelmente você só está com receio de dar o próximo passo, e é esse próximo passo que vai te levar para o próximo nível. Então força aí na sua caminhada. Se você nunca tinha pensado nisso, do porquê talvez você tenha medo, talvez você não tenha medo de fracassar. Talvez o fracasso nem seja uma possibilidade na sua cabeça. Talvez você só tenha medo de sair da sua zona de conforto. Talvez você só tenha medo de sair, parar de fazer o que você está fazendo, se esforçar, melhorar muito. Talvez não que você tenha medo, mas é ruim quando a gente tem que se esforçar demais. Pelo menos eu não gosto. Se eu pudesse, eu ficava na praia o dia inteiro deitado, surfando, tranquilão. Mas talvez você não queira, não queira ter esse esforço e passar por essa percepção, mas saiba que é isso que vai te levar pro próximo caminho, mais próximo da onde você queira chegar. Então, força, de novo. Esse vídeo aqui foi bem curto, foi só para trazer essa ideia, para compartilhar um pouco com vocês dessa ideia que eu tive, do que eu tô passando também. Eu vou sempre trazer conteúdos aqui para, enfim, que eu tô passando aqui na minha vida, que eu consigo trazer, que eu consigo passar alguma informação, que eu consigo trocar uma ideia. Imagina que eu sou um amigo teu aqui, que a gente tá trocando uma ideia, e aquele conselho que você fala, caraca, faz total sentido, e talvez te dê uma força, te dê um gás a mais para você fazer suas coisas. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi super curto aqui, foi super rápido, eu tentei falar o mais breve possível. E se inscreve aqui no meu canal, veja os vídeos anteriores, veja se você tem algum conteúdo aqui que consegue te ajudar a realmente destravar essa parada de empreendedorismo, de, enfim, sucesso, de carreira, seja o que quiser. E, enfim, a gente vai se falando. Até a próxima.